O que é piedade? Piedade, que é um termo quase que intercambiável com santidade, é a busca do agrado do coração do Pai. Isso é piedade. Se eu fosse colocar o mesmo pensamento de forma negativa, eu diria que não é possível agradar a Deus sem piedade. Existem vários elementos que compõem a prática da piedade. Há várias maneiras que você pode se edificar na busca da piedade. Por exemplo, meditação em cima do texto bíblico, oração, leitura e estudo da Bíblia, jejum, busca por uma vida simples, solidão, submissão, serviço, confissão de pecados, mentoria, cultos públicos e etc. Então, há vários instrumentos que podem ser utilizados na busca pela piedade. Porém, e aqui vem o ponto muito importante que eu quero que você preste muita atenção. Todas essas práticas, elas são inferiores e menos importantes do que a negação da vontade. A negação da vontade, ou tomar a cruz, é uma outra forma de dizer a mesma coisa, é o ponto fundamental, é o ponto crucial de se obter uma vida piedosa. É óbvio que nós só podemos negar a nossa vontade através do poder do Espírito Santo. Tudo que nós vamos dizer aqui pressupõe o poder do Espírito Santo. Para nós, reformados, nós cremos que o homem é incapaz mesmo de orar, de trabalhar, de fazer quaisquer obras, se não for auxiliado pelo poder do Espírito Santo. Então, colocando de lado, a pressuposição central é que o Espírito Santo vai nos ajudar. As práticas que eu narrei, submissão, serviço, leitura da Bíblia, etc., elas têm diferentes valores. Todas elas têm algum valor. Por exemplo, o jejum é um instrumento valioso na quebra de alguns vícios, alguns hábitos. O jejum nos ajuda muito nisso. Você tem um determinado vício cíclico, então você pode utilizar o instrumento do jejum para quebrar este vício ou este hábito. Um outro instrumento, leitura e estudo da Bíblia, é importantíssimo. É um instrumento fundamental. Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de conhecimento. Porém, as práticas que eu listei aqui não são apresentadas por Jesus como condicionais ao discípulo. Só existe uma prática. Marquem bem. Só existe uma prática que é condicional a alguém ser discípulo de Jesus, que é negar a sua vontade ou tomar a sua cruz. Jesus diz em Lucas 14:27, que é um texto paralelo ao texto de Mateus 24:26, ele diz isso de uma maneira clara. Lucas 14:27. Todo aquele que não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. É muito claro isso. Ele não diz, por exemplo, aquela pessoa que não lê a sua Bíblia não pode ser meu discípulo. Ele não diz isso. Aquela pessoa que não vem ao culto todo domingo não pode ser meu discípulo. Ele não diz isso. Ele não diz que aquela pessoa que não jejua não pode ser meu discípulo. Ele não diz nenhum outro critério debaixo do sol que não seja esse único critério. Quem não toma a sua cruz, quem não se nega a si mesmo, não pode. É muito claro. Não pode, não é possível ser meu discípulo se você não negar a sua vontade.
E nós vamos tentar entender o que eu posso fazer, como que eu vou negar a minha vontade para que eu seja piedoso. Porque as práticas da piedade, elas são muito boas, são maravilhosas. Nós estamos reunidos aqui adquirindo conhecimento, por exemplo, é muito bom. Nós lermos a Bíblia é muito bom, mas não é isso que vai fazer de você, de fato, um discípulo do Senhor Jesus, a não ser tomar a sua cruz dia após dia. O texto que nós lemos, Mateus 16, 24, começa com uma condicional. Vocês notaram? Se alguém, abre o texto ali, se alguém quiser vir após mim. O convite começa assim. É a mesma condicional que a gente vê, por exemplo, em Apocalipse 3:20. Se eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. A opção de ser discípulo de Jesus ou não é deixada nas nossas mãos. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, então está com você o convite. Agora, uma vez que você aceita o convite, eu quero ser discípulo de Jesus. Aí então o conteúdo é terrível. O conteúdo é morte. O conteúdo é: renuncie-se a si mesmo, tome a cruz. Embora o convite seja condicional, está com você a bola, uma vez que você aceita, então é morte. Você quer? Então você vai morrer, se você quer ser meu discípulo. Observe que para ser discípulo de Jesus, não há nada como ser membro de uma igreja ou não, ser pastor, ser missionário, não, mas apenas tomar a sua cruz e vir após ele. É lindo o fato que Jesus nos convida. Ele tem autoridade, ele é o autor de todas as coisas, ele podia nos forçar, mas ele nos convida apenas para que nós sejamos seus discípulos. Esta é uma diferença fundamental entre Deus e o diabo. O diabo não convida, ele possui as pessoas. Daí a gente diz que alguém que está endiabrado ou encapetado está possuído ou está possesso, enquanto que o Espírito Santo dirige, sussurra, sugere e guia. O Espírito Santo nunca nos força, preste atenção, o Espírito Santo nunca nos força a fazer alguma coisa, ele nos sugere, ele traz a consciência, muito diferente do inimigo. Isso mostra a diferença entre o caráter de Deus e o caráter do inimigo, que força o seu caminho sobre o homem. Como eu disse, enquanto que o convite é condicional, o conteúdo é renúncia materializada em morte. Renuncie-se a si mesmo, diga não a si mesmo. Vale notar que foi exatamente isso que Jesus fez, quando ele diz: e siga-me. Todo aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e siga-me, ou seja, faça o que eu fiz. Foi isso que eu fiz, você faça também. É lindo que Jesus não nos cobra uma coisa que ele não esteja disposto a fazer. Tudo que Jesus pede que eu e você façamos, ele fez. Ele está disposto a seguir o mesmo caminho. Jesus nos convida a ter o mesmo estilo de vida que ele teve. A cruz no Gólgota foi a culminância de uma vida inteira crucificado desde os primeiros momentos da sua vida. O menino Jesus, quando foi tomando consciência de quem ele era, a partir dos primeiros momentos, não se sabe, os teólogos, 2, 3 anos, quando ele vai ganhando consciência, ele já começa a se negar. Nunca houve um momento em que Jesus fez a sua própria vontade. Ele sempre buscou fazer a vontade do Pai. Então, imagina a criancinha com 6, 7 anos e Maria dizer: entra. Jesus entra.
Jesus fez. Ele passou uma vida inteira quebrando a sua vontade. E o Gólgota, a crucificação, é a materialização, é a concretização, é o símbolo de uma vida que foi crucificado todo longo, não apenas os 33 anos e meio de ministério, mas todo longo de sua vida. Ele teve a carne crucificada por todos os seus 33 anos e meio. O menino Jesus viveu em obediência a seus pais, José e Maria, e fez a carne sujeita à lei de seu Pai Celeste em todos os momentos de sua vida. A carne, no sentido que eu estou falando aqui, pode ser reduzida à palavra vontade. Eu queria te chamar a atenção para um texto que tu deves ter lido N vezes, mas é um texto de profundo significado. A autobiografia de Jesus, reduzida a uma linha. Imagina aqui comigo, 33 anos, reduzido a um versículo. Toda a sua caminhada do nascimento à morte em uma sentença. João 6,38. Olha esse sumário que Jesus faz da sua caminhada. João 6,38. Diz o mestre: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 33 anos e meio reduzido a um versículo. Tudo que eu vim fazer aqui não é simplesmente morrer na cruz, isso é secundário. Tudo que eu vim fazer aqui não é simplesmente resgatar a humanidade, isso é secundário. Eu vim, como ele resume tudo aqui, não para fazer o que eu quero, mas para fazer a vontade do Pai. E a gente vai ver daqui a pouco que no centro de Jesus, no centro da carne humana, estava a vontade, que é a maior oposição da piedade. É o nosso grande inimigo, é a vontade. Lemos em Hebreus 10, 5, que no útero de Maria foi preparado, e eu estou citando, algumas traduções diz, um corpo me formaste, mas foi preparado um corpo para Jesus, que ele ofereceu em sacrifício ao Pai. Mas crucial, mais fundamental, é que no centro deste corpo, Jesus ofereceu a sua vontade ao Pai. Isso aqui é pouco percebido, isso aqui é pouco entendido por 99% dos crentes. A esmagadora maioria dos crentes não tem conhecimento disso aqui. Jesus, na carne, em Hebreus, citei Hebreus 10:5, em 10:7, em 10:9, quando ele fala da carne, ele diz: estou aqui para fazer a tua vontade. Repete em 10:9. O veredito dessa completa sujeição ao Pai aconteceu em seu batismo. Quando Jesus entrou nas águas, e a gente pode entender que ele está fazendo a sua vontade, a vontade do Pai, ao longo, é que quando ele entra nas águas, ele ouviu do Pai: este é meu filho em quem me agrado. Ou seja, durante os 30 anos, Jesus vinha agradando o Pai. Durante seus 30 anos, Jesus vem quebrando a sua vontade. Daí o veredito, quando ele entrou na água, ele não tinha feito nada. Jesus não tinha feito milagre, Jesus não tinha operado, repartido pão, nada. Jesus se aproxima de João Batista e ouve do Pai: este é o meu filho, quem me agrada. Jesus vem quebrando a vontade, como eu disse, desde a sua adolescência, desde antes disso, e tem agradado o Pai até aqui. E é dessa maneira que eu e você somos chamados a viver. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Existem 3 palavras para a vida em grego. 3 termos diferentes e que expressam sentidos diferentes para a palavra vida. É importante também você entender isso aqui.
O primeiro termo, bios, que traduz vida, por exemplo, em Lucas 8,14. Lucas 8,14, lemos que Jesus fala sobre as sementes que são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, desta bios. A mesma palavra é vista também em 2 de Timóteo 2,4, onde Paulo diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Esta palavra grega aí, no geral, ela se refere à vida física do corpo, bios. É dessa palavra que vem a palavra portuguesa biografia, que é a descrição da vida física de alguém. É dessa palavra que vem, esse termo grego, que vem a palavra biologia, que é o estudo da vida física. Não é essa palavra bios que está no nosso texto. O texto que nós lemos, salvar ou perder a sua vida, não é esse termo. Jesus não está falando que nós devemos desperdiçar a nossa vida física. Não, ao contrário. Nós devemos usar sabiamente, tomar nosso banho, cuidar do nosso corpo, usar de uma maneira nobre e digna, usar bem o nosso tempo, a vida física. Há uma outra vida, há um outro termo grego também, que é utilizado para traduzir vida, é a palavra zoe. Por exemplo, ele aparece em João 1,4, onde lemos que em Jesus, nele estava o zoe, nele estava a vida. O termo geralmente tem relação com a vida eterna, com a vida de Deus. Essa palavra aparece em outros momentos, quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o zoe, eu sou a vida. Em outros tantos locais, João 11,25, eu sou a ressurreição e o zoe, e a vida. Não é esse tipo de vida nem pode ser perdido, que é a vida de Deus, é a vida eterna, é a vida que nós ganhamos quando somos de fato regenerados. Mas existe uma terceira palavra, também traduzida como vida, é a palavra psuque, de onde vem a palavra psicologia, por exemplo. De forma geral, existem algumas exceções, essa palavra se refere à alma, ou vida interior. Se eu fosse parafrasear, identidade natural. A vida interior é composto, por sua vez, por 3 elementos. Existem 3 elementos que compõem a alma, é a trindade interior. A mente, ou a razão, a emoção e a vontade. E aí nós chegamos onde eu estou querendo chegar. No centro da nossa vida, no centro da nossa vida interior, da nossa alma, nós temos essa trindade aí de 3 componentes, que é justamente a razão. A razão é aquilo em mim que me possibilita raciocinar. Por exemplo, a razão é aquele elemento que me diz que se eu somar 2 mais 7, será 9. Esse elemento em mim que rege isso aí. A emoção é o elemento em mim que chora, que fica triste, que se alegra. Essa é a emoção. E a vontade, que está muito relacionada a desejos mais baixos, é aquilo que diz: eu quero comida. A vontade, ela é legítima em muitos sentidos, mas ela está muito associada a esses desejos mais intuitivos. Eu quero sexo, eu quero comida, eu quero dormir, eu quero chocolate. Esse elemento em nós é a vontade. É justamente esse elemento que precisa ser domado para a busca da piedade. É impossível, note bem aqui as minhas palavras, é impossível você ser uma mulher piedosa, um homem piedoso, se a sua vontade está à deriva, se você não tem controle dela. Todo o resto é secundário.
A palavra, essa terceira palavra, a título de exemplo, ela aparece em diversos locais do Novo Testamento. Por exemplo, em Mateus 10, 20, lemos que Jesus diz que nós não devemos ter medo dos que matam o soma, o corpo, mas não podem matar o psuque, a alma. Um outro exemplo do psuque está em Lucas 12, 20. Aqui Jesus se refere a um homem riquíssimo, que tinha grande quantidade de bens e se gaba. Ele diz: direi a mim mesmo, eu tenho grande quantidade de bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus diz: insensato, esta mesma noite a tua vida, a tua psuque, a tua alma será exigida. Então a identidade interior é aquilo em nós que não pode morrer, é aquilo em nós que é eterno, é aquilo em nós que nos identifica para sempre. A palavra aparece ainda em Filipenses 1, 24, em João 10, 24 e em outros textos. Mas é suficiente dizer que a vida interior, a identidade regenerada, ou a alma é a mesma coisa, e as suas faculdades precisam morrer. Porque aquele que quiser salvar a sua psuque vai perdê-la. E quem perder a sua psuque, a sua alma, por mim, vai achá-la. Essa alma precisa se submeter a Deus. Minhas emoções, minha razão e principalmente a minha vontade precisa estar debaixo de Deus. É assim que eu avanço na piedade. Esta perda de vida é diretamente essa perda de alma, essa perda na qual eu me sujeito, eu me submeto a Deus, ela tem direta proporção ao meu amadurecimento espiritual. Eu crescerei na proporção que eu nego a minha vontade. Esta é a forma segura de se autoavaliar e de avaliar qualquer pessoa. É interessante que o único elemento em Satanás que ele não cedeu e não cederá jamais a Deus é a vontade. Satanás é capaz de se entristecer ou se alegrar com Deus ou com Jesus. Estamos aqui felizes, aqui chegaste o teu reino, me adora. Satanás é capaz de adorar e louvar falsamente, mas ele jamais cede a sua vontade a Deus. A vontade do diabo é o único elemento dentro dessa trindade que ele não cede a Deus. A esmagadora maioria das pessoas se avalia e avalia os outros com base na razão. Nós vamos tratar rapidamente dos três elementos, dos três componentes da alma que eu citei: a razão, o cognitivo, a emoção e a vontade. O motivo da ida para o seminário da esmagadora maioria das pessoas, se não a totalidade delas, é a ilusão de que se eu for para o seminário, se eu encher a minha cabeça de informação, eu vou ser piedoso. É um tremendo engano isso aí. A esmagadora maioria, se não a totalidade das pessoas que vai para o seminário na melhor das intenções, porque ama Jesus, porque quer servir a Jesus, está enganado quando entra no seminário e pensa que por acumular conhecimento cognitivo será um homem de Deus ou será uma mulher de Deus. Lembrem que nós somos três componentes. Não há nada de errado em crescer em conhecimento bíblico, que é uma coisa maravilhosa. Nós vimos que entre os elementos que compõem a piedade, crescer no estudo da Bíblia é muito bom e contribui, mas não é o mais importante. Ninguém tem tanto conhecimento bíblico como o diabo. Ninguém conhece a Bíblia tão bem como o diabo, tanto é que ele citou para Jesus imediatamente. E ele não é uma pessoa piedosa.
Ninguém de nós aqui tem conhecimento bíblico como os fariseus, que memorizavam extensas porções. Alguns fariseus memorizavam um Pentateuco inteiro. Foram os maiores opositores do Senhor Jesus. Então, conhecimento bíblico por si não vai fazer você uma mulher ou um homem piedoso, embora, como disse, é importante ter conhecimento bíblico, e eu quero estimular todos vocês aqui, estudem a Bíblia. Porém, o conhecimento intelectual, o armazenar de informações, não vai redundar numa vida piedosa. Se você está acumulando conhecimento somente, você vai para conferência como essa aqui, você vai para estudo, você faz cursos, mas se você não está negando a sua vontade, você está só se tornando um filho do inferno, como os fariseus, que tinham um grande conhecimento, mas não negavam a sua vontade. A segunda maneira que muita gente se avalia e avalia os outros é com base na emoção. Eu recebi recentemente uma senhora no meu gabinete que havia sido membro da nossa igreja por algum tempo e disse para mim que ela havia se mudado para uma outra congregação, porque a nossa igreja era uma igreja fria, era uma igreja que carecia de avivamento, e agora ela era uma mulher avivada, uma mulher cheia de vida e avivada. Eu a ouvi, obviamente, com muita polidez, uma amiga da minha época, dos anos 90, então fiquei feliz de revê-la. Triste que ela tenha deixado a nossa igreja, mas feliz de revê-la. E depois dela muito falar sobre as maravilhas do avivamento, eu disse para ela: olha, não seria o caso que a irmã está confundindo emocionalismo com espiritualidade? Não seria o caso? Por que razão? Eu, por exemplo, eu sou muito mais emotivo do que a minha mãe. Eu nunca vi, eu disse para ela estava dizendo do valor de levantar a mão, bater palma e tudo mais, e eu não desconto o valor que isso possa, ou não ter, dar cambalhota, plantar bananeira, etc. O valor que expressões de emoção, chorar e tudo mais, possa ou não possa ter. Mas emocionalismo não é medida, não é avaliador de crescimento espiritual. Eu citei para a senhora que estava lá, minha mãe. Eu nunca vi em toda a minha caminhada a minha mãe levantar a mão, nem ficar em pé para cantar, o meu pai muito menos. E a minha mãe era uma pessoa muito mais espiritual do que eu. Então eu não sou contra expressões de emocionalismo, eu acho que tem o seu lugar e é saudável nós levantarmos as nossas mãos, né? Nós nos quebrantarmos diante do Senhor, tudo isso é maravilhoso, mas você não pode se avaliar se você está crescendo porque você se emociona diante de um determinado pregador, por exemplo. Herodes, diz a palavra de Deus, se emocionava e temia a Deus ao ouvir as pregações de João Batista, diz a Bíblia. Herodes se emocionava e gostava de ouvir João Batista. Você pode conferir o que eu estou dizendo em Marcos 6, 17 a 27 depois. Ele gostava de ouvir João Batista e ficava tocado, mas o mesmo Herodes que se emocionava e ficava tocado ao ver João Batista, curtia também as coxas de Salomé. Você pode se emocionar e temer a Deus ao ouvir os sermões do pastor Raik, mas curtir os decotes e as coxas das modelos do Domingão do Faustão. Então isso não vale nada. Você está emocionado vendo a pregação de um grande homem de Deus,
Mas como você não nega a sua vontade diante do aparelho de TV, é inútil as suas emoções. Eu faço sentido no que eu estou dizendo, meus irmãos? Então, emocionalismo por si só, o segundo elemento que compõe a nossa alma, embora importante, embora tendo o seu lugar, não é medida para que você se avalie. Terceiro, o teste de fogo e definitivo da minha avaliação para saber se eu estou me tornando um homem piedoso é se eu estou negando ou não a minha vontade. O elemento vontade é o centro da alma. Nessa trindade interior, a vontade é o elemento mais difícil de ser dominado. Foi justamente esse elemento que Jesus veio matar. É este ponto que Jesus crucificou. Nós podemos dar inúmeros exemplos de morte da vontade, para termos práticos. Por exemplo, eu estou com uma vontade enorme de compartilhar para a oração o fato que a mocinha, filha do meu colega, ficou grávida e está coçando a língua para eu dizer, não, mas é só para oração, é só para você orar por isso. Eu estou debaixo daquela tentação. Se ao invés de eu me entristecer e negar a minha vontade, eu compartilho, não vale nada eu ir para a igreja, não tem valor nenhum eu ir para as conferências, porque eu estou passando por cima do que é mais crucial, que é negar a minha vontade. Eu estou no sinal de trânsito, por exemplo, outro exemplo, porque eu negar a vontade, Jesus disse que é dia após dia, pode ser momento após momento. Eu estou no sinal de trânsito, aconteceu comigo anteontem isso, indo para a igreja parado, tem um jornaleiro vendendo jornal na rua, como tem muito aí em sinal de trânsito, e ele estava com 2 jornais diferentes, não sei se era o Liberal ou um outro qualquer, e em um jornal tinha uma capa de uma moça nua na capa. Quando eu bati o olho, eu tenho uma fração de segundo para olhar para o lado. Eu tenho que negar minha vontade naquele momento. Eu transmito o que eu estou querendo dizer para os irmãos. Isso é crescer em piedade. Você quer ser um homem piedoso? Isso aqui não é uma palestra intelectual. Isso aqui é uma palestra altamente prática. Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Você tem que negar a sua vontade. É aqui que você vai se medir. E ao negar a sua vontade, você pode crescer no conhecimento do Senhor, fazer bacharelado, mestrados, como eu fiz, 2, fazer doutorado, aliado a essa negação. Você pode também buscar ao Senhor, se quebrantar, chorar diante do Senhor. Muito bom. Isso vai ajudar, é um complemento maravilhoso, recomendado pelas Escrituras, que nós nos quebrantemos diante do Senhor e nos arrependamos dos nossos males. Mas essas duas coisas, o intelectual e o emocional, estão embaixo, são secundários à negação da vontade. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? A nossa alma, a nossa identidade interior é eterna. Essa alma possui a imagem de Deus e jamais poderá ser aniquilada. Jesus afirmou que a nossa alma tem mais valor do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que tudo que está aí, as pontes, os edifícios, os carros. Uma alma é mais importante do que isso tudo. Note que esse mundo inteiro envolve o mundo espiritual. Satanás tem grande interesse na alma humana. Satanás não tem interesse nenhum nessas coisas materiais, que muitas das vezes a gente briga para ter. Satanás não tem interesse em casa, em carros novos, em nada.
O interesse do inimigo é na nossa alma. Ele quer a nossa alma. E a gente só vai derrotá-lo se negarmos a nossa vontade. A piedade verdadeira consiste, e eu termino, em matar a vontade humana, que é contrária à vontade de Deus. De forma mais ampla, perder a vida é morrer para tudo dentro de mim que está desalinhado com a vontade de Deus. Só é possível avançar na piedade, auxiliados pelo Espírito Santo, como eu comecei dizendo. Eu não sei o quão claro eu fui, mas essa palavra, se for entendida por você, pode mudar a sua vida. Se você compreendeu o que eu disse, a sua vida pode ser transformada. Porque você não vai dedicar tanto tempo mais a coisas secundárias. Eu tive N amigos, principalmente no meu segundo mestrado, em Londres, que estavam ali estudando teologia, com as vidas mais porcas e tortas que você possa imaginar. Que a vontade não é em nada negada, apenas é acumulado conhecimento. Que Deus nos livre de sermos meros intelectuais, fariseus, como os arqui-inimigos de Jesus. No nome dele, amém.